Olá, sou professora Taliane Teixeira, da Rede Municipal, professora de História. Vamos começar uma aula sobre os movimentos sociais na República Velha ou República Oligárquica. Vamos lá, fase estudar? Então vamos para o nosso primeiro slide aqui, falando sobre o coronelismo no nosso Nordeste. Observem essa imagem, primeiramente. Nós temos aqui as próximas eleições de Cabresto. Temos o eleitor representado por um burro, temos a figura do coronel e temos uma mulher representando a soberana, o governo. O movimento do coronelismo era um movimento de mandonismo local. Ou seja, o poder se concentrava nas mãos dos coronéis, que eram os detentores das terras, das propriedades. E nós temos aí alguns aspectos importantes do coronelismo. Por quê? A patente de coronel ela era dada inicialmente pela Guarda Nacional, com o apoio, do próprio governo. Temos que lembrar que o nosso país era basicamente um país agrário. Então, as forças políticas locais, a política dos governadores, quem se elegiam eram os donos de terras, no caso do nosso Nordeste, os coronéis. E eles configuraram um modo de eleger-se, de se autoeleger, ou de eleger quem eles apoiavam, através do chamado voto de cabresto. Então, o eleitor ele era chamado de burro. Ele votava em troca de favores, por exemplo, como um saco de farinha, um remédio, um par de sapato, ou simplesmente pela necessidade de continuar empregado pelo coronel. Então, o voto de cabresto consistia e ainda consiste na coação, ou seja, o que é coagir. Através do medo, você forçar alguém a fazer o que você quer. De grande prestígio político, os coronéis eram realizados sobre os que estavam sob seu comando. Influência ou dependência, ou seja, as pessoas que lhes serviam, que trabalhavam para eles, se tornavam dependentes dele e votavam em quem eles queriam. Desse modo, o coronel escolhia apoiar um determinado candidato e determinava que os seus subalternos assim votassem. Os que não votassem, o voto era em aberto, então não tinha como o coronel não saber. O voto não era secreto, o voto era aberto no início da República. Poderiam sofrer duras sanções, perder o emprego, o acesso à água e até a morte. Vamos analisar aqui essa imagem. A lei parava na porteira das fazendas. O governo renunciava a seu caráter público. Ou seja, essa frase de um registro de um jornal da época, de um periódico da época, nos mostra que a lei era o dono da fazenda, que no caso era o próprio coronel, e estava de comum acordo com o governo, que o apoiava. Vamos agora para outro tema muito importante que é consequência do coronelismo, o cangaço ou banditismo social. A figura mais conhecida era Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, com o seu bando. Mas vamos analisar aqui alguns aspectos da vida e história de Lampião, esse ser tão icônico, dentro da nossa história, por sempre trazer à tona aquela história. Lampião, herói ou bandido? E aí, o movimento do cangaço e do banditismo social, ele já existia muito antes de Lampião. Existiam vários bandos que se formavam principalmente por meio da insatisfação com os coronéis, da insatisfação com o governo republicano, e ali eles fugiam, formavam bandos, até mesmo porque na região do nosso Nordeste as secas também faziam com que as pessoas buscassem, migrassem e tivessem novas
formas de vida. Então, o cangaço vem do nome canga, né, que se colocava o objeto para levar outros objetos em cima do jumento ou do cavalo, a canga, né? E o próprio nome banditismo social mostra que não eram tão bonzinhos assim, que agiam de maneira muito violenta esses bandos, promovendo, por exemplo, assaltos, promovendo, infelizmente, estupros, promovendo sequestros e mortes encomendadas com a prática mercenária. Até mesmo trabalhavam para coronéis nessa prática de vingança. Então, quem foi Virgulino Ferreira da Silva Lampião, né? Nascido exatamente no estado de Pernambuco, onde hoje é Serra Talhada, na época chamava-se Vila Bela. Lampião, ele descontente com a polícia devido a questões na qual se desencadeavam na sua região, questões de terras. O seu pai foi morto pela polícia e após a morte do seu pai, já que ele também não tinha mais mãe, ele deixa alguns irmãos cuidando dos outros irmãos mais velhos e parte para o bando do seu Pereira e se alia ao bando de seu Pereira. Quando seu Pereira sai do cangaço, Lampião assume como líder do bando. E nós teremos aí o desencadear do cangaço de Lampião. Lampião, inicialmente, junto com o seu bando, não tinham figuras masculinas, mas depois que ele conhecer Maria Bonita, as mulheres começam a acompanhar o bando e fazer parte do bando, assim como um dos seus grandes amigos dentro do bando era Corisco, que também tinha a figura de Dadá lhe acompanhando. Ou seja, o cangaço teve homens e mulheres. E eu gostaria de focar também nessa questão aqui com vocês. Lampião não aceitava no início, como eu comentei, mulheres no bando. As mulheres não carregavam nenhum punhal nem fuzil, apenas pistolas automáticas. Elas eram muito jovens e várias tiveram filhos durante esse período. Muitas viam a participação no cangaço como uma possibilidade de escapar da opressão familiar e de conhecer pessoas e lugares novos. Quais eram as principais técnicas dos cangaceiros para não serem encontrados pela polícia? Os cangaceiros conheciam bem a nossa caatinga aqui do Nordeste, tinham locais específicos, eles migraram por vários estados do Nordeste. Por exemplo, além da fazenda Angico, né? Nós temos aí o estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, que eles migraram como nômades, né? O bando, ele era nômade, ele não se fixava propriamente em um só lugar. Então, tinham locais específicos para descanso, conheciam as melhores rotas de fuga, os locais que tinham alimentos e água e conheciam bem o uso medicinal das plantas regionais, uma vez que medicamentos manipulados nem sempre eram disponíveis, usavam a vegetação xerófila e o ambiente quente e seco da caatinga a seu favor, faziam emboscadas, usavam as famosas, né, bate-buchas. É tanto que o apelido de Lampião ele ganhou quando ele entrou para o bando de seu Pereira, e diziam que quando ele atirava, ele promovia um clarão com seus tiros que remetia a uma lamparina, um lampião. E assim ficou o seu apelido. Ele também, não só ele, como os outros do bando, sempre que iam matar alguém, eles tinham um golpe com esse punhal bem fino, que pegava da clavícula, cortava o coração e chegava aos pulmões, então algo muito violento. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Vamos observar aqui alguns aspectos da sua história. Existiram diversos bandos de cangaceiros, porém o mais conhecido e temido da época era o de Lampião, também conhecido pelo apelido de Rei do Cangaço. O bando dele atuou pelo sertão nordestino durante as décadas de 1920 e 1930 e morreu numa emboscada armada
por uma volante junto com a mulher Maria Bonita e outros cangaceiros. Essa questão da morte, é importante lembrar que a polícia, ela sempre estava em busca do bando de Lampião pelo Nordeste. Mas, como nós vimos, eles conheciam bem o território, sabiam se esconder muito bem e promover, né, apenas os assaltos onde eles já tinham conhecimento do território. Por exemplo, o primeiro grande assalto de Lampião foi em Água Branca, em 1922, em Alagoas, e foi a uma residência, né, da então viúva baronesa de Água Branca. Então ali eles roubavam joias, eles saíam saqueando a cidade por onde eles passavam, eles promoviam o terror e o medo por onde eles passavam. Então a polícia que vai conseguir acabar com o bando de Lampião em 1938 vai ser uma emboscada à Grota do Angico, em Sergipe, pelo tenente João Bezerra, e depois que eles matarem Lampião, Maria Bonita e todo o seu bando, eles irão expor, né, mumificar as cabeças e expor, passar por Alagoas, mostrando que o bando tinha sido morto e o cangaço acabaria por ali. Outro movimento social importante no Nordeste foi o movimento de Canudos, na Bahia, com Antônio Conselheiro, esse messiânico, né? Ou seja, um movimento de cunho não só político, como religioso, e que trazia uma esperança para o arraial de Belo Monte, que será criado pelos adeptos, né? E que seguiam Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele promovia um movimento antirrepublicano, o que vai trazer descontentamento para o governo da República Velha. Então, o governo ele vai promover 4 expedições para a Guerra de Canudos. Ou seja, ele prepara 12 mil homens e manda para Canudos para desmanchar o arraial de Canudos, o arraial do Belo Monte, que foi construído como forma de promover uma vida longe do coronelismo e do mandonismo local, uma vida independente, mas a República não via com bons olhos, já que não tinha pagamento de impostos e traziam ideais que também iam de encontro com a própria igreja e com os ideais da República. Então, o líder e os seus adeptos irão travar uma guerra, irão vencer, apesar de pouca munição, eles tinham a estratégia do local para se defender e usavam isso a seu favor, mas as 3 primeiras expedições foram vencidas pelas pessoas do arraial do Belo Monte. Somente na 4ª expedição é que o governo consegue tomar Canudos e matar, né, o líder e prender e matar outros também que estavam em guerra. Então era um movimento liderado por esse profeta Antônio Conselheiro, um movimento religioso e social, no qual as pessoas dentro dessa comunidade, elas se ajudavam, elas produziam, elas criavam animais, um ajudava o outro, e o governo não aceitou essa condição. Então esses foram os 3 principais movimentos sociais durante a República Velha no nosso Nordeste. Então, recapitulando, nós vimos o quê? O coronelismo, do mandonismo local, dos coronéis. Nós vimos a história de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, e vimos a história de Antônio Conselheiro no arraial de Canudos. Até a próxima aula.